Sabe aquelas noites que a gente se perde no tempo conversando sobre a vida? Esse é o podcast Noites em Claro, para a gente falar sobre todas as áreas numa perspectiva reflexiva e até curiosa, feita por uma psicóloga, um mercadólogo e que nasceu como dois irmãos em uma sala de estar em casa, hoje compartilhada aqui com vocês. Então pegue uma taça de vinho ou um chá e vamos para o podcast Noites em Claro. Oi, pessoal. Bom, começar mais um papo hoje aqui. A gente vai falar muito sobre ciclos, sobre fins, sobre fechamentos, sobre conclusões, separações ou até mortes, né, que são um fim. E o quanto isso faz a gente pensar sobre a vida, valorizar a vida. Em alguns casos, o medo que a gente tem do fim faz a gente deixar de viver, faz a gente se afastar. Mas o Gui estava conversando comigo sobre um exemplo desse, que aconteceu com ele recentemente, e que mostra muito isso, de quando acontece um fim, ao invés de a gente se fechar para a vida, a gente aprecia ainda mais a vida, né? Então a gente vai percorrer aí esse caminho hoje, vamos falar de várias coisas que podem envolver fins, fechamentos, ciclos, mortes, separações, como lidar com isso. Muito importante, né? Essencial. E no meu caso, eu acabo tendo um contato com isso porque eu tenho muitos bichinhos, né? E alguns bichinhos, os bichinhos geralmente vivem menos do que a gente. E eu que me apego muito a eles, para mim são meus filhos. Para mim, todos os bichos são meus filhos. Às vezes eu chego em algum bicho da natureza e falo assim, ô filhinho, não sei o que e tal, vou fazendo carinho nele. E enfim, até isso era uma visão que eu tinha da natureza, assim, a natureza, ao mesmo tempo que ela é linda, ela é cruel, né, porque um mata o outro, é muita vida, mas é muita morte, é um negócio meio assim, e, e você pode acabar pensando como, vendo pelo lado negativo, como essa morte, né, um animal predando o outro e tudo mais, mas talvez seja esse entendimento mais profundo de como as coisas funcionam, de como a morte faz parte da vida, como o fim dá início para uma outra oportunidade também, né? E não é sobre natureza, e eu acho que nem é só sobre, como eu comentei até com você, né? Sobre, tipo assim, a gente deixar de ter acesso a alguma coisa. As coisas acabam antes da gente perceber. Igual a gente deu o exemplo, eu conversei com a Jade antes, deu o exemplo da infância, né? Tem esses posts que falam assim, alguma vez, em algum momento, você deixou de brincar com seus amigos na rua pela última vez. Você não se tocou. E, enfim, às vezes você continua morando naquela mesma rua por muito tempo e tudo mais, mas o legal é a gente começar a olhar para esses fins de uma perspectiva que ajude a gente a ver a vida melhor, a viver mais a vida e não o contrário. Eu tenho uma experiência muito diferente, que provavelmente 99% das pessoas que estão ouvindo não vão ter, que eu trabalhei em cemitério. Você lembra disso? Eu já Meu trabalhei, Deus, é mesmo. eu já trabalhei 1 ano em cemitério. E foi meu segundo emprego. E assim, eu via muito de perto, todos os dias, muitas pessoas morrendo. Morrendo não, né? Chegando morta já. Eu via muitas exumações. Então, exumação, para quem não sabe, é depois de um tempo ali, de 3 a 5 anos, dependendo do cemitério, que o corpo fica enterrado, que você vai lá e tira os ossos, para você poder colocar outra pessoa ali. Então, você vê como uma pessoa virou ali só um punhadinho de ossos, cabe num saquinho assim pequenininho. E você vê isso todo dia, enfim. E eu tinha até uma coisa assim de no horário do almoço, eu ia lá no cemitério e eu ficava lendo os nomes, eu ficava imaginando as histórias das pessoas. Eu conversava com alguns, porque tinha um banquinho lá que eu sentava, não lembro o nome agora do rapaz que ficava ali na frente. Eu ficava meio que conversando com ele, enfim. Mas é muito interessante quando você começa a olhar, observar a morte sem ter medo dela, né? Porque você começa a entender como a vida também está ali e como valorizar a vida que existiu naquela pessoa, naquele ambiente. Eu também vi muita gente presa nesse momento da morte, nessa tristeza da morte. Muitas pessoas iam lá, assim, por anos,
que a gente já sabia, né, que fazia 3, 4 anos que alguém tinha morrido e a pessoa ia lá e estava, sabe, depressiva ainda, não conseguia superar aquilo. E é muito triste, e eu acho que é triste principalmente porque se você tinha algo que te fazia feliz, uma pessoa, um animal, enfim, uma circunstância que era positiva para você, se você fica travado no fim, na tristeza do fim, essa pessoa, enfim, tudo isso se torna, não deixa de ser um gatilho positivo como era antes e acaba sendo um gatilho negativo, né? E aí eu acho que acontece a coisa mais triste de todos, que é você corromper, você deturpar a imagem daquilo. Então, um filho que você perdeu, ou enfim, nem só sobre morte, né? Vamos falar assim, de outras coisas também. Você perdeu, não sei, uma casa, a gente viu muitas tragédias aí é, de enchente, de desabamento. Então, coisas que a gente perde, assim, a gente acaba, às vezes, ficando preso naquilo, e as coisas que eram positivas se tornam negativas. E, enfim, acho que isso tem um impacto muito forte na vida, né? Muita gente fica presa nisso e é muito difícil sair também, né? Talvez o que a gente consiga discutir aqui um pouco hoje é como olhar para essas situações que são mesmo muito delicadas, mas olhar para uma perspectiva que te ajude a viver melhor de uma maneira mais saudável, né? Acho que não tem um jeito, não sei se tem um jeito certo de lidar com o fim das coisas, mas com certeza tem um jeito mais saudável de você olhar para ele, você interpretar e, enfim, agir diante disso, né? Vou até compartilhar algo que passa na minha cabeça, às vezes, para tentar assimilar acontecimentos da vida, assim. Eu acho que a gente tem uma noção muito, muito, muito pequena da realidade do que acontece na existência. A gente não tem uma noção sobre o que é essa vida, ou essa existência, ou existir, o universo, os acontecimentos ao redor. E na nossa pequena compreensão, a gente olha para o fim e para a morte, dando essa conotação muito pesada de uma coisa que eu nunca mais vou ter ou nunca mais vou ver, mas a gente, na verdade, não sabe. Tem tantos mistérios, né, na existência que a gente não consegue muito entender. E um livro que eu estou lendo chamado Mulheres que Correm com os Lobos é muito bom. Ele tem a ver com uma análise mais junguiana, inclusive. Uma das histórias que está lá é sobre o ciclo da vida, morte e vida. Que toda morte, ela na verdade é uma vida. E a gente empaca no vida-morte. A gente se prende nas duas palavras. Mas se a gente reparar, tem a terceira, vida, morte, vida. Vida, morte, vida. Sempre. Então, tem alguma coisa da vida, de como a existência funciona, que os ciclos do fim, da morte, eles fazem parte dos recomeços da vida. Enfim, eu não sei se isso traz uma nova forma para olhar para isso, mas eu comecei a reparar em muitas coisas da minha vida que tem um fim, e realmente aquilo ali me trouxe uma outra vida completamente diferente, até eu diria que muito melhor do que eu tinha antes. Então eu já sofri por muitos fins, eu já sofri por muitas mortes, mas todas elas me trouxeram uma vida que é muito melhor do que a que eu tinha antes, de alguma forma, assim. Aí eu penso às vezes nessas 3 palavras seguidas, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar isso, mas pô, faz todo sentido, porque o movimento é esse, né? É justamente por você perder algo que você consegue ter algo. A gente não tem tempo infinito, né? A gente não tem recurso infinito, não consegue investir em todas as relações. Então, é justamente por você deixar de ter alguma coisa ali que você tem espaço para novas descobertas, novas vivências, né? E se você não estiver consciente disso, até aberto a isso, você acaba se prendendo no meio do caminho, que é na parte ruim, né? Você se sabota, né? Será que o nosso sofrimento não é empacar bem no meio, que é tipo morte? Aí acabou, a gente não vai para a vida. A gente empaca no meio. Sim. Ou Olha que insight. a gente se agarra nessa morte.
A gente, talvez o natural não seria a história acabar ali, mas a gente se agarra muito na morte. Sim. E eu acho que quando a gente perde alguma coisa ou alguém, a gente acaba sentindo que perdeu uma parte de nós mesmos, né? Porque a gente também se habitua a viver a partir daquilo, né? Então, né, igual relacionamento, você tá vivendo com alguém, seu dia a dia ali com a pessoa, aí termina e de repente você fala, nossa, mas como que eu vou viver, né? Então dá um sustinho, dá um medo mesmo, porque não é como se você só perdesse a pessoa, como perdesse parte de você. Mas eu acho que ao mesmo tempo a gente também está sempre mudando, né? E, e uma coisa que é importante para nós de um momento é diferente em outro, e a gente está sempre em transformação. Eu acho que essa fluidez que dá sentido à vida, né? Valorizar o tempo. Acho que a gente já comentou em outro episódio, né? Por exemplo, quando a gente olha no passado, assim, como você se vê, se você gosta ou não e tudo mais. Mas acho que é mais tendo essa noção de continuidade, que o importante da vida é a vida em si, que a morte faz parte dela, tem muitas mortes ao longo da vida, vida, morte, vida, né? É esse ciclo que a gente vai perceber, não, uma fase que eu estava rebelde, e aqui você viveu aquilo morreu, e agora você vive outra coisa, um relacionamento que no momento foi importante, depois deixou de ser e seguiu, né? Um animal de estimação que, pô, foi terapêutico para você, e acabou se fundo, mas se fundo, tá certo isso? Acabou-se, eu não sei qual seria a outra palavra, então se foi. Foi. Nossa, eu vou ter que descobrir Então, como que fala isso, né? Se fundo. Ele se foi, e agora você pode ter um outro animal de estimação, ou enfim. Talvez ter essa visão, se afastar um pouco daqui, porque acho que a gente olha muito de perto, né? A gente entra assim muito de perto e acha que é só aquilo, mas olhar a distância e ver como que a vida funciona, e, e acho que esse entendimento pode te ajudar bastante. Nossa, sabe que eu tava até no trem ouvindo uma música do Engenheiros do Havaí e conectou agora com o que a gente tá falando, que é, acho que o nome da música é O Preço, mas o trecho é assim, agora eu pago os meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. Sim. Pensei que era liberdade, mas na verdade eram as grades da prisão. Uhum. E tem uma música do Raul Seixas também, como as pedras que choram na praia. Como que é? O que eu quero dizer com isso, eu vou lembrar do Raul Seixas ainda, mas é como se fosse assim, quando a gente pensa, por exemplo, relacionamento amoroso, sempre dá para visualizar coisas de uma forma muito mais nítida, né? Mas quantas pessoas acreditam que só é possível viver uma vez? E aí elas ficam para evitar fins, porque elas não acham que há mais vida para além daquilo, não acham que há outras vidas. Então, se acontecer um fim, acabou, tem um vácuo, tem uma escuridão, não tem mais nada para além daquilo. E é um preço muito caro acreditar, né, que só é possível viver uma vez. Uhum. Sim. Sim, nossa, essa música é linda. E assim, tem fins que tiram a nossa base de fato e você se perde completamente, você não sabe quem você é. É desesperador, ao mesmo tempo que normalmente essas são as situações onde você cria uma outra vida, uma nova vida Sim. que costuma ser a maior oportunidade da sua vida. Assim. Normalmente essas Sim. são as maiores oportunidades da vida, é impressionante. Né? Tipo, A como, gente por se exemplo. redescobre. O que você ia falar? Não, assim, é impressionante que talvez o nosso sofrimento é a gente evitar o que é os fins, evitar isso que é o grande sofrimento. E nesse livro do conto das mulheres que correm com os lobos, do Vida, Morte e Vida, é exatamente isso que essa história fala, sobre tem um fluxo natural, tem um ciclo natural, viva o ciclo das coisas.
Porque o sofrimento está quando você empaca aquilo, quando você não quer, você tem um medo muito grande do que vai significar aquilo. Então, Sim, o sofrimento está no nosso movimento de empacar algo. sim, sim. É muito legal quando assim, a gente tem esse medo, essa ansiedade, mas eu acho que se todo mundo olhar para o passado, vai pensar em alguma situação que falou assim, não, agora já era, tipo, acabou, não tem mais o que fazer, e de repente, cara, você descobriu como fazer, né? E no final de contas, as coisas foram difíceis? Foram, mas foram tão difíceis quanto você estava pensando, né? Então a gente também cria uma ansiedade muito grande em cima disso, e eu também acho que é importante não fugir desse sentimento, tipo assim, dessa tristeza do fim e tudo mais, essa angústia. Acho que é importante sentir isso, né? Para você poder viver aquilo, fazer com que essa experiência te ajude a se lembrar e valorizar o importante daquela vida, o importante daquele ciclo, e controlar essa ansiedade para entender que tem muito mais vida por vir, muito mais coisas para acontecer, coisas que você nem consegue imaginar, por isso que você acha que não tem nada para. Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Mas é justamente, são coisas tão diferentes, tão incríveis, que você nem consegue imaginar. E a vida também não é só da imaginação, né? Você vai vivendo e você vai descobrindo. E a gente já comentou isso, não sei se estava gravado, mas de como a gente planeja um monte de coisas, no final de contas, assim, quase nunca acontece igual a gente planejou, né? Exatamente nunca, mas assim, quase nunca. Então a gente pensa muito, planeja muito, e na verdade é vivendo que você vai descobrindo, é vendo que você tem outras perspectivas, que você descobre coisas novas, e essa é uma parte muito legal da vida. Se você talvez aceitar isso da vida, como a vida funciona assim, nessa descoberta, você consiga se sentir até mais seguro para viver, para encarar, para, enfim, se descobrir, se permitir, né? E é uma outra maneira de viver, né? Porque tem gente que vive tão recluso ali sabe, nas ideias, na cabeça, tão preso no sofrimento, preso na dor, empaca esse fluxo de vida, deixa de descobrir o quanto a vida pode ser maravilhosa, boa, enfim, e quanto a pessoa consegue se realizar na vida, mas é justamente por essa trava, né, que a gente mesmo se coloca. Tô até pensando, tem algo que você falou assim, sobre, por exemplo, todos esses fins que é da nossa imaginação. Quando a gente planeja ou tem expectativa em relação a alguma coisa, a gente sempre passa por lutos. Na verdade, tá aí, essa é a palavra que a gente tá circulando tanto, né? Os lutos. Então a gente tem muitos lutos em relação às coisas que a gente imagina e que depois, quando chega na realidade, é diferente. E ser diferente não significa que é pior, não significa que é ruim. Mas quando a gente tem um apego muito grande em relação ao que a gente pensou e imaginou, a gente não quer passar por esse luto, que é o luto mais saudável que tem, que é sair da minha cabeça e ver como que é a realidade do lado de fora. E que ela é diferente, mas ela também é muito interessante. Ela traz coisas melhores do que eu até poderia imaginar, ao mesmo tempo que traz dificuldades que eu não tinha planejado. Mas tem um tipo de luto nisso. Então, um exemplo disso é, por exemplo, ter filhos. Filhos é um processo na cabeça ali humana, né, dos adultos, que eles passam aqueles meses imaginando quem que vai ser aquela pessoa que vai chegar ali, aquela criança, e o nascimento, ele é difícil psicologicamente, emocionalmente falando, para os pais de ver algo que é diferente do imaginado também. Uhum, Eles passam por por isso, assim, de ver, tipo, tudo que eu imaginei e como que é. E quando sim, eles brecam isso, tipo, não querem ver como que é a criança na realidade, por mais linda, curiosa, espertinha que ela seja, ela pode ser fantástica. Mesmo assim, muitos adultos não querem passar por um luto da própria imaginação, da própria idealização e do próprio narcisismo. Porque quer que a criança seja uma extensão do narcisismo, do que foi imaginado. E aí esse luto, que é o natural de acontecer, não acontece. Quando não acontece o luto, tem infinitos problemas que acontecem, né? Mas a gente tem esses lutos, assim, tudo que a gente deseja, a gente quer e vai para a realidade, e a gente cria um sofrimento imenso quando a gente não quer.
tipo, passar por isso, sabe? Dá pra Uhum. pegar a Sim. ideia ou foge Seria, do núcleo? não, acho que faz sentido. Seria como se fugir desse luto, evitar ele, seria o momento que a gente começa a recalcar assim, sentimentos, pensamentos, e criando essas travas emocionais, né? Algo assim. É quando o nosso ideal se torna mais importante do que a própria vida. E aí acontece uma destruição da vida, né? Fica empacado para não aceitar o diferente que pode trazer uma sensação de luto. E é uma questão relacionada a controle também, né? Não é? A gente sentir que pode controlar tudo, ou querer controlar tudo. E é uma libertação enorme você saber que você não controla assim quase nada. É muito bom. Se você ainda não experienciou isso, te convido a experienciar agora. Assuma para você mesmo, cara. Você não controla, assim, você tem a sua responsabilidade, mas não controla as coisas. E isso é muito bom para você. Até porque acho que está relacionado muito à culpa, que está totalmente relacionado a luto, né? O quanto a gente escuta falar de culpa no luto, né? Pessoas se culpando, imaginando um monte de coisa, né? E agora, só para colocar outra. Você quer falar alguma coisa? Senão eu vou para um outro lado, e aí até você. Eu acho que uma outra coisa que está relacionada a isso, a talvez essa culpa, esse luto, acho que está relacionada a uma minha crítica social, né? A maneira como a gente vive também. Muito ansioso, muito se realizando no imaginário, né, em prazeres secundários, muito pensando no futuro, muito distante do presente, muito superficial. E aí as coisas que estão acontecendo, as coisas que era para você estar vivendo, você não está nem vendo. E quando termina, é a hora que dá uma espetada em você que você percebe que você perdeu. E aí você perdeu uma coisa que você mas eu estava ocupado vendo o futuro, visualizando uma meta, ou não sei, sabe, nessa superficialidade generalizada que a gente vive. Então, eu acho que é muito fácil da pessoa acabar tendo um sofrimento. Aí eu acho que já foge um pouco do natural da vida, um sofrimento mais desenvolvido na culpa enfim, em cima disso, de assim, a pessoa perceber que perdeu uma coisa que ela deixou de viver de verdade, que ela deixou de dar atenção, por conta da maneira como a sociedade funciona hoje, que as pessoas se deixam levar, né? A gente não está vivendo o presente, a gente, enfim, isso daí, aí eu acho que já é um cenário um pouquinho mais complexo, né? Nossa, mas meu Deus, isso que você falou vai tão na veia. E as pessoas, a gente evita se dar conta de que a gente perdeu uma coisa ou perdeu de um momento, porque a gente acha que se a gente aceitar isso, significa um fim também. Pronto, acabou. Fim de tudo. Mas é se dar conta disso que vai te permitir viver o que tem para viver. Porque senão a culpa ela vai te manter num estado adoecido, você vai continuar defensivo, e defensivo ninguém vive. A gente tem defesas que a gente utiliza para se adaptar à vida. Agora, estados defensivos mesmos, rígidos, com culpa, cheio de neurose, você não está vivendo. Sim. E aí a gente evita também lidar com isso, porque a gente acha que vai desmoronar, né? Nossa, vai acabar tudo. Não, é ali que vai começar a viver. Uhum. Sim. É interessante pensar nisso, de como você vê, a gente está olhando para a morte, para o fim, mas dá uma percepção muito maior de como viver a vida, né? Dá uma visão muito maior de como a gente vive o nosso dia a dia, de como a gente dá atenção para as coisas que a gente tem, de como a gente se respeita, enfim, se permite fluir dentro disso. Eu acho que é aí que está o maior valor de você olhar a morte, de você sentir, você avaliar o fim, porque não tem a ver com ficar preso ali, na verdade é o contrário, quando você evita olhar para isso que você fica preso, né? Então, como é importante passar por esse momento, muitas vezes não passar sozinho, né? Porque é difícil, né? A gente não tá falando que é fácil, né?
os fins são difíceis mesmo. É uma parte da vida que é difícil. Tem aquele conceito da positividade tóxica, né? De falar que, não, mas tudo tá ótimo. Olha pelo lado positivo. Tipo assim, você vai atropelar. Não, mas olha pelo lado positivo. Não tem lado positivo de ser atropelado. É uma merda mesmo. Mas, enfim, são coisas que são parte da vida. Agora você não pode ficar preso nisso. Não é? Você concorda? Por mais que seja um caminho individual onde você está elaborando, mas é nesses momentos que você é nesses momentos que a gente percebe que a gente pode contar com as pessoas, que a gente pode desmoronar também. Assim, é nesses momentos de maior perrengue que você às vezes percebe que você não é tão sozinho quanto pensava, porque você se sente amparado. Tipo, então tem um valor também no sentido das relações, atravessar esses momentos, assim. E, e até eu tô pensando aqui, né? Se a gente pensar, por exemplo, nos lutos, nos fechamentos de ciclos que a gente tem na nossa própria história, na nossa própria jornada, são inúmeros. Mas, por exemplo, a infância e a adolescência são fechamentos de ciclos que a gente leva muito tempo para elaborar, que não é fácil de elaborar, que a gente fica meio que amarrado ainda nessas fases de algumas formas. Então, a adolescência ali, que é um encerramento da infância, é muito difícil de lidar. Por quê? Porque até aquele momento você seguia o mestre, você seguia o desejo de uma pessoa, alguém tinha poder sobre a tua vida em relação a dizer como as coisas tinham que ser. Você não sabia exatamente como era a autonomia. A partir do momento que você tem que começar a pensar o que você quer, o que você pensa, o que você acredita, seu corpo mudando, enfim, uma avalanche. E depois, Sim. para a fase adulta também, a gente tem uma passagem dessa da juventude para se ver como uma pessoa adulta. E isso nem sempre acontece de uma forma, tipo, automática, natural. Porque dependendo do nosso desenvolvimento, né, na nossa infância, na nossa juventude, a gente empaca a nossa autonomia ali. Então, são processos difíceis de elaboração da nossa história, e que tudo envolve aceitar fins, né? Fazer lutos para poder começar a vida nova, vida nova, vida nova. E toda vida nova nasce do luto. Uhum. A gente comentou em um outro episódio de. Acho que foi. Não lembro, a gente conversa tanto de tanta coisa, nem lembro o que está gravado ou não, mas acho que você comentou sobre. Mentira, você postou no seu Instagram, agora eu lembrei. Que você falou que era de como a castração na família permitia que você fosse atrás da sua vida, alguma coisa assim, né? Aí eu até brinquei, abençoada a castração, né? Deus abençoe a castração, porque é uma coisa boa, né? Ainda bem que castrou, porque você podia seguir adiante, né? Na verdade, esse é um dos primeiros lutos da nossa vida. A gente tem alguns, primeiro é o nascimento. Então, sair cortar o cordão umbilical da forma literal é um primeiro trauma, assim, de vida. Depois tem quando a gente para de ser amamentado. Isso também é outro passo, aí a gente aprende a andar, enfim. E aí o complexo de Édipo é aquele ponto-chave da infância, onde você começa a perceber que aquela família onde você está, você é muito importante como criança, você foi o centro da atenção por um bom período enquanto você precisava, mas a partir dali a vida começa a andar normal. Pai, mãe, atividades, trabalho, todo mundo tem o que fazer, cada um tem seus pares, cada um tem suas relações, e você fica se sentindo meio que o terceiro excluído, que tá de fora do jogo, né? Então, tipo, quem que tá olhando para mim? Aí você percebe que você recebe um olhar, mas não é o tempo todo. As pessoas olham para outras coisas também. E aí, nesse momento, que não é um sentimento gostoso, agradável de ter, é quando a gente começa a pensar, tá bom, então eu preciso ter os meus interesses, eu preciso ir para a escolinha. É nessa fase que a gente está na escolinha que a gente começa a fazer parte de grupinhos, que a gente começa a fazer esporte, que a gente começa a aprender música, que a gente começa a fazer atividades na escola, que é a fase de latência, mas tudo isso só acontece porque antes teve o complexo de Édipo. Senão ia ser sempre o bebê da mamãe. E o teu Sim. mundo ia ficar desse tamanho. Então olha como é importante e bom
passar por isso, né? E encarar isso. E logo você falando da a infância, adolescência e tudo me faz pensar de que assim, a gente adulto tá tentando buscar as coisas que a gente recalcou, a gente buscar sair desses ciclos que talvez estão bem, você está tão preso nesse ciclo de autossabotagem, coisa assim, porque às vezes não foi um fim difícil e você ainda não conseguiu elaborar o suficiente, né? Então talvez seja sobre isso. Se você se sente assim, vítima do seu inconsciente, vítima dessa autossabotagem, seja olhar mais para esses fins. Inclusive, tem terapias focadas em traumas, né? Para conseguir talvez encerrar ou olhar para aquilo de uma outra perspectiva, né? Desassociar, como você vê hoje, para trazer uma nova visão e conseguir seguir adiante, porque a gente precisa disso, né? Movimento, seguir adiante. Eu acho que os traumas mais explícitos que a gente tem quando alguém falece, traumas não, lutos. Os lutos mais explícitos, quando alguém falece, a gente consegue perceber, ok, isso é um luto, eu tenho que elaborar um fechamento. O que é mais difícil da gente reparar é os lutos da vida mesmo. Os lutos das Sim, casas, os lutos, esses lutos, a gente nem sabe que é um luto. A gente nem repara que tem uma elaboração a ser feita ali. A gente nem repara que é fechamento de ciclo. Então, tipo, é tudo embaralhado. E a gente vira um pouco vítima da nossa história, de alguma forma, porque a gente depende de um ambiente suficientemente bom para poder prosseguir com o nosso desenvolvimento. Só que ninguém nasceu numa casa perfeitinha, né, tudo certinho. Apesar que o nome é suficientemente bom, não uhum. é ambiente perfeito. É MVP, né? Não precisa perfeição, até estraga. Mas muitas pessoas não foram desenvolvidas num ambiente suficientemente bom. Então, o crescer, o desenvolver, o passar por fases é um atropelo, é tipo sair meio que enrolando a escada, assim, você vai tropeçando no próprio passo. Só que isso não é nítido para quem está vivendo. E aí a pessoa se sente, ela começa a ter um monte de problema ali na vida dela, mas ela não sabe de onde vem aquilo, por que é aquilo. Então, tudo isso na terapia, ela vai ter a ver com elaborar vários ciclos, várias fases, vários fechamentos e tal. E essa elaboração que dá abertura para a vida. Sim. Até você citou algumas músicas, uma música que eu gosto muito do Legião Urbana é Vento no Litoral, e ele fala, em um momento assim, já que você não está aqui, o que posso fazer é cuidar de mim. Então, pô, realmente, às vezes a gente tem alguém ali, é tão bom, né, alguém que cuida da gente, mas de repente se a pessoa vai embora, e qualquer, bom, ou você vai ficar ali sofrendo, ou você vai, bom, agora eu vou cuidar de mim. E às vezes você vai descobrir que é muito bom cuidar de você, né? Inclusive, você vai cuidar de você melhor, às vezes de uma maneira que nenhuma outra pessoa conseguiria, né? E será que esse fim significa que algo foi tirado completamente de você? Porque aquela. Vamos pegar o exemplo da relação. Aquela relação, você. Tudo que você percebeu sobre você, tudo que você descobriu que é legal viver, tudo que despertou de desejo, de curiosidade, de intenção, tudo isso pode ter sido. Pode ter acontecido em uma fase onde você viveu com uma pessoa, mas quando essa pessoa ela sai de cena, será que ela leva embora tudo isso? Será que você agora não tem alguma coisa ali, sabe, com você daquela história? Porque você descobre, a gente descobre nas relações aspectos sobre nós mesmos que são absurdos para quem quer, para quem está interessado em ver isso. Você descobre desejos, coisas, sonhos que você deixou para trás. Um cuidado que você nunca teve, um olhar, uma fala, e tudo isso começa a fazer parte de você, porque é tudo sobre você, é teu. A pessoa vai embora, mas aquilo é teu. Uhum. Né? Sim. Eu lembro até. Eu tive um namoradinho faz vários anos aí. E eu lembro que naquela época eu era muito rígida com algumas coisas. E tipo assim, ai, como que eu tinha que me vestir ou andar, ou como que eu tinha que ser. E esse namoradinho, que foi
outro relacionamento curto que eu tive, o olhar que ele tinha para mim era de que eu podia usar o que eu quisesse. Eu usava pulseira com miçanguinha, coisinha coloridinha, e tênis de skatista. E aquele período que eu fiquei com ele, parece que eu encontrei de novo uma coisa que, tipo, nossa, eu posso vestir o que eu quiser, ou eu posso agir com liberdade, me vestir com liberdade e tudo mais. E que depois que o relacionamento, tipo, acabou, foi um espaço de liberdade que eu encontrei naqueles meses, mas que depois não foi embora. Ficou. Sim. É meu, eu percebi, tipo, quer saber? Eu posso. Por que eu achava que não? Uhum. E quantas vezes isso não acontece? Né? Esse é um Sim. exemplo muito simples. Amei esse exemplo. Adorei. Muito bom, porque realmente as pessoas nos inspiram coisas diferentes, né? E as relações, as dinâmicas. Você muda de um ambiente assim que tem uma outra dinâmica, e é muito gostoso aprender mais sobre você, ou se lembrar de você, porque às vezes você também está aquele mesmo, assim, já faz tanto tempo que você até esqueceu de coisas que eram importantes para você antes, que você gostava, e você ter outras experiências, se lembrar de quem você é, se lembrar um pouco da sua essência, se descobrir em coisas novas, cara, isso é muito gostoso. E eu acho que é muito esse processo de descoberta, ele depende do fim das coisas, né? Mas eu acho que também tem muito a ver, assim, com as necessidades que a gente tem ao longo da vida. Que às vezes, você vê, às vezes você, naquele momento, você precisava encontrar alguém, ou não precisasse como se fosse o destino, né? Mas seria importante para você, naquele momento, encontrar alguém que te desse mais liberdade, para você voltar a si. E, de repente, você se encontrou e as suas necessidades são outras. Da mesma maneira que a pessoa, por exemplo, poderia ter a história dela, e ela precisava de alguém como você e tudo mais, e as necessidades mudam, e a gente vai se desenvolvendo, e, enfim, o fim daquilo também deu a porta para outras coisas, né? Então, acho que também nada é para sempre. Tudo tem muito. Nada é definitivo, né? Essa visão que eu acho muito estranha, se aqui é para sempre, que é definitivo. Não é assim que a vida funciona, né? Às vezes a gente cria um sofrimento muito maior por tentar fazer ser definitiva a qualquer custo. Aí a coisa é Agora pegou. pesada. Agora pegou. Ai, verdade. Talvez por medo, né? Ou, enfim. Mas aí tá muito a você tá esse contato com as suas necessidades e ter essa visão da vida de maneira geral, né? E pensar um pouco sobre como que a vida é, né? Como que ela flui, porque a gente fica muito incomodado com o fato da vida ser fluida, porque é um movimento, e movimento é imprevisível. Isso me incomoda muito. Então, não, eu preciso encaixotar isso o máximo possível, porque eu acho insuportável lidar com a imprevisibilidade. Então, eu vou definir, vou bater o martelo no que é, né? Em como tem que ser, enfim, assim. Nas relações, ou até em escolhas profissionais, por exemplo. Quanta gente que opta por ficar sofrendo em uma escolha que fez, ao invés de perceber que agora ele é diferente, agora ela está em outra fase, agora a necessidade é outra. Ou que sempre quis fazer uma outra coisa. Mas a gente acha que é um script, né? Mudar parece estranho. Cara, mas você falou um negócio agora que me pegou diferente. Porque a gente está falando sobre como o fim é difícil de lidar e tudo, mas tem esse outro lado, não necessariamente em todos os casos, mas em muitos, que o fim vai ser o maior alívio da sua vida, vai ser a melhor coisa. Tem gente que precisa correr atrás do fim urgente, não é? Que tipo assim, porra. E a gente... Eu acho que a gente tá mudando o raciocínio do tipo assim, o fim parece muito difícil. Não, peraí. Não aceitar o fim que parece muito difícil. Eu acho que no final a ideia geral é que o fim é muito bom, né? Que é o fim para a vida. Mas a gente tem essa questão do fim ser difícil, e ele é difícil,
mas ao mesmo tempo também é um alívio. E, porra, se a gente já trouxe bastante referência de músicas, e tem um filme muito bom, não sei se você já viu. Você vê que eu me animo, eu falo 10 palavras em uma só, né? Você também. Eu também, meu Deus. Mas tem um filme que, se eu não me engano, chama 13 Minutos para Meia-Noite, já viu? Nossa, acho que é esse o nome. Eu vou ter que dar spoiler do filme, porque não tem como. Mas é um filme de um menino que a mãe tá com câncer, alguma doença assim, e ele tinha um pesadelo que a mãe dele morria. Ela caía de um penhasco, ele estava segurando a mão dela e ela escorrega e cai. E ele chora, 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 e aí, enfim, o filme é bem lúdico, vem uma criatura mágica, assim, uma árvore que vem conversar com ele e tudo mais, mas no fim, no final do filme, a árvore, assim, aquela criatura confronta ele chorando porque a mãe dele morreu, ele triste porque a mãe dele morreu, mas ela confronta ele e fala assim, fala de verdade o que você está sentindo dele, e fala assim, a verdade é que não é que ela caiu, é que eu soltei a mão dela no penhasco, né? Eu soltei porque eu não aguentava mais viver aquele sofrimento dela doente, ele não sabia se ela ia morrer ou não. E no sonho, ele soltava a mão da mãe e ela caía e morria, e aquele sofrimento acabava, né? Você vê que pesado, né? E então aí acho que isso daí mostra, eu tô até arrepiado, porque esse filme é muito bom. Que pena que eu tive que dar um spoiler, mas não tinha como, eu precisava concluir. Mas é muito bom como mostra isso, que ao mesmo tempo é difícil, mas também é um alívio, né? E no final de contas a mãe dele morreu mesmo, porque o caso dela era terminal, alguma coisa assim. Mas também é um alívio o fim, né? E sair desse sofrimento, sair dessa angústia, o que talvez te dá a possibilidade de viver uma outra vida. E aí, depois daquele momento, sair daquela angústia, eu poderia viver a vida de um garoto mesmo. Pensar na escola, namoradinhas, enfim. Conseguir viver a vida dele e seguir adiante, né? Tudo isso dependia dele passar por aquele momento, mas é complexo, né? Cara, mas dá pra fazer uma psicanálise pesada, que Tá, isso? Que exemplo! Nossa, muito bom. Vou te dar o link para você ver. manda. Porque, Mesmo com olha, spoiler, vale a pena ver o filme, tá? O spoiler não vai estragar. O filme é muito bom. não, eu tenho impressão, me deu mais curiosidade, na verdade, porque eu, tipo, percebi a virada que dá, então eu vou querer assistir. E é muito curioso a gente poder ser mente aberta para perceber o que traz sofrimento mesmo, né? Porque a gente sente culpa, por exemplo, sentiria culpa em dizer da questão do alívio presente no fim. Aí a gente lamenta fins sem entrar em contato com qual é o alívio que às vezes pode ter naquilo. Assim, a gente quer negar essa parte, que é a parte que liberta. Sim. E, pô, acho que ter essa visão muda muito o jogo também, né? A gente vê muito isso. É que relacionamento é bem fácil da gente julgar, né? Mas a gente acaba vendo muito isso em relacionamento, né? Você fala assim, nossa, essa pessoa precisa terminar. Como se tivesse uma vida incrível para aquela pessoa viver, mas ela tá presa, às vezes, num relacionamento tóxico. Ou às vezes em trabalho. Eu tenho muito isso com trabalho. Tem gente que eu conheço que, assim, é um profissional, assim, incrível, e tá num trabalho, assim, judiando da pessoa, e fala, pô, mas você precisa encerrar isso de uma vez, colocar um fim, para você talvez conseguir, sabe, crescer de verdade, se desenvolver, e é angustiante você ver essa pessoa travada nisso, fugindo de um fim que vai ser bom para ela, que provavelmente vai ser. Para quem tá do lado de fora, o Nossa, maior sofrimento é ver a pessoa que permanece. muito, muito. Eu acho que a pior coisa é você assistir pessoas que permanecem em coisas. Eu acho isso muito. Uhum, sim. E sabe o que eu acho? Bom, por que a pessoa fica tão presa naquilo? Será que no final de contas a questão é medo? Medo dos conhecidos? Será que dá para resumir nisso? Na psicologia não resume nada, né? Tudo depende, né? Depende. Pergunta para o psicólogo, ele vai falar. O duro é que na psicanálise tem umas viradas assim, de, tipo, quando uma pessoa traz um sofrimento, a primeira coisa que a gente pensa é que ela só tá sofrendo. Mas, ao mesmo tempo que ela sofre, ela encontra satisfação.
naquilo. Pô, tinha que falar sobre isso. A gente faz um sobre isso. Precisamos. A gente faz. Eu gente, quero isso aqui. entender essa merda. Eu não tô aguentando. Eu quero entender essa merda. Não tô aguentando. Esse foi o melhor trecho. Porque então a coisa sempre fica um pouco mais emaranhada do que a gente vê do lado de fora. Porque você vê alguém sofrendo, você fala, meu Deus, que agonia, por que não sai? Por que não volta o fim? Por que não acaba logo? Só que dentro da história, da psicologia daquela pessoa, ela ainda encontra alguma satisfação naquilo ali. E isso não é no sentido de botar culpa na pessoa, mas é no sentido de que na história dela, ela não encontrou uma forma mais saudável de ser valorizada, de acreditar nela própria. E aí ela acabou encontrando uma identidade, né? Tipo, isso é para todos nós, tá? Não é exclusivos, não. Mas isso que segura uma pessoa de colocar fim. Porque o sofrimento, por mais alto que esteja, ela ainda encontra alguma satisfação. Sim. Eu acho que isso eu vejo assim como se fosse uma coisa de a pessoa pensar que não existe outra realidade, sabe? Mas ao mesmo tempo, olha só, eu tenho 26 anos, eu não tenho tanta experiência de vida assim, né? Apesar de ter passado uns bocados, mas Tem. mas assim, ainda vou ter muito mais. Então, assim, eu olhando para minha vida, eu percebo como, tipo, eu vejo muito claro, assim, tantos momentos que eu falava assim, não, cara, agora não deu, já era, acabou aqui. Ou, tipo assim, não tem mais o que fazer, ou não existe, eu não achava que existia outra realidade. E foi, tipo assim, eu fui descobrindo tantas realidades diferentes, tantas maneiras de... Ai, meu Deus do céu, cara. Você tá bem? Foi só o celular ou foi você? Tipo, alguém trombou. Não, é engraçado é que tem uma alemã sentada aqui na mesma mesa que eu. A mesa é curta, ela tá bem no meu ladinho, ela levou um susto. Continua. Mas eu fui descobrindo tantas formas de ver a vida diferente que eu nem imaginava, que hoje eu não duvido, eu não consigo duvidar de mais nada, sabe? Eu, tipo, qualquer coisa que alguém falar assim, eu vou acreditar, porque, cara, tem muita coisa diferente. Eu acho que o que me fez ir descobrindo foi fazer as coisas sem saber. Foi, sabe esse negócio de topar um rolê aleatório? Alguém fala assim, vamos pra Croácia? Cara, vai, tipo, se não for implicar em grandes problemas na sua vida, experiencie o máximo de coisas diferentes. Porque é tão legal você experienciar uma coisa, você vê como você se sente, você descobre tanta coisa diferente. E outra coisa que ajuda a descobrir o mundo também, pessoas diferentes. Não sei se a gente comentou sobre isso, mas tipo assim, você conversa com alguém, a pessoa fala sobre a família dela, sobre o trabalho. Você fala, nossa, mas dava para viver assim? Nem sabia que existia isso, né? Então, assim, ideias. E outra coisa, porra, livro é um negócio assim, não é? Você lê um livro, você vai para um outro mundo, você fala assim, meu Deus, o que existe nesse universo? Então, às vezes, a falta de referência faz a pessoa limitar a imaginação dela, até achando que só a realidade dela é a única que existe. Faz sentido? Você concorda? Ou ela limita as referências porque ela já acha que a vida, ou ela não tem tanta curiosidade para saber o que é a vida, É. sabe? Porque esse olhar que você tem, ele é um olhar seu que te move a querer ver as coisas. Sim, faz sentido. Então é quase como se tivesse que despertar dentro da gente um lado de curiosidade mesmo, de querer ver quais são as outras possibilidades, né? Sim. Eu acho que pode ser uma particularidade da personalidade, né? Mas aí eu acho que também perde muito a pessoa que não... Porque, tipo assim, tem coisas que seriam muito boas para você e você não vai nem descobrir. E talvez essas pessoas que estão mais interessadas e abertas para ver possibilidades diferentes, talvez, não sei, não tenho uma teoria para isso, mas sejam aquelas que lidam melhor com os fins, né? É, Aceitam.
Não é que Verdade. lida melhor, não é que sente menos, mas que Sim. aceita que Uhum. Sim, faz sentido. da mesma forma que o complexo de Édipo, uma vez, quando ele foi aceito pela criança, fez ela ir para a escolinha, ver matérias novas, fazer esportes, entrar em grupinhos, ser criativa, pintar. Para a gente também aceitar algumas coisas é o que vai levar a gente para a vida, vai levar a gente para fora. Porque no complexo de Édipo, não é todo indivíduo que aceita a castração. Naqueles casos mais graves, como, por exemplo, a psicopatia ou a psicose também, enfim, a castração ela não é bem estabelecida. Então, não dá esse salto para o mundo do lado de Sim, fora, no sentido de aproveitar a vida. Então, aproveitar a vida talvez esteja muito linkado com aceitar fins. sim. Talvez dependa diretamente, né?